Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Evandros e este é o canal Presta Atenção Platão. Muito obrigado por você estar nos acompanhando. Hoje nós vamos então estudar a Arqué de Anaximandro e o Decreto do Tempo. O professor vem fazendo então, portanto, esta série em relação aos pensadores pré-socráticos, em relação à Arqué, qual é a origem de todas as coisas. Quem ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe. Você pode também interagir com o professor, o que você achou desta aula aqui nos comentários, tá ok? E o professor fica muito feliz aí com a sua participação e o YouTube, a plataforma YouTube, entende então, portanto, que esse conteúdo é relevante para você e toda vez que o professor subir algum conteúdo de filosofia, a notificação chega então, portanto, até você, ok? Na última aula, o professor trabalhou Tales de Mileto, a Arqué da água, que todas as coisas são feitas de origem da água, tudo é composto da água. E hoje, então, portanto, nós vamos em Anaximandro e o Decreto do Tempo. As aulas do professor são sempre voltadas para os alunos do ensino médio, tá ok? Claro que o professor também atende alunos acadêmicos, né, universitários, naquilo que para eles também algumas reflexões venham servir também como base de apoio. Tem muitas reflexões que o professor tem no canal que também são voltadas para estudantes universitários ou também para os amantes da filosofia. Mas só para situar, então, nós estamos trabalhando, como disse, os pré-socráticos e estamos investigando as reflexões dos pensadores quanto às arqués. Arqué que significa qual a origem das coisas, né? O princípio das coisas. E aqui nós temos hoje, então, Anaximandro e o Decreto do Tempo. Ele é de 610 a 547 antes de Cristo. O professor, então, vai fazer a leitura aqui do texto e conforme eu vou lendo, eu vou compartilhando com vocês. Vamos lá, então? Anaximandro escreveu o livro Acerca da Natureza, em prosa. Escrever em prosa era uma novidade porque as grandes obras até então eram escritas em poesia. Esse texto aqui foi escrito pelo professor Marcos Sandrini, por isso que o professor está compartilhando. Escrever em prosa era abandonar os padrões mais elevados e, em contrapartida, Anaximandro conferia à prosa a dignidade de poder constituir o veículo do saber. Para ele, a substância primordial, logo, portanto, a arqué, é o apeiron. Grave aí. Para Anaximandro, a arqué era o apeiron. Este não é algo determinado como a água para Tales. Tales dizia, a origem, a arqué de todas as coisas é a água. Isso é determinado um elemento físico. Então, portanto, o que é o apeiron? O apeiron é indeterminado, ilimitado, inengendrado, incriado, imperecível e imaterial. É muito diferente da arqué de Tales, que diz que tudo é composto, né, da água. Então, o apeiron, novamente colocando, é indeterminado. Não tem como dizer, de fato, determinar como é. Ilimitado, inengendrado, incriado, imperecível, ou seja, ele não se decompõe, ele é imaterial. Para ele, se a physis fosse uma substância determinada, podia destruir ou dominar as outras. Para haver equilíbrio, a substância primordial só podia ser, então, portanto, indeterminada. A substância primordial para Anaximandro, ou seja, a origem de todas as coisas, é algo sem limites e indeterminada. Esta última característica é fundamental para se compreender o que seja, então, portanto, o apeiron. Este não é uma substância determinada como a água, por exemplo, mas também não é uma mistura de substâncias. Se fosse uma substância determinada, destruiria todas as outras na medida em que a physis, portanto, ela é infinita. O apeiron é incriado
imperecível e imaterial. Incriado porque nenhuma substância lhe deu origem. Imperecível porque não terá fim, não estraga. Ele é imaterial e não, ou seja, ele é imaterial e não material. Afasta-se então, portanto, da tradição. Até os deuses tinham princípio e fim. É importante sublinharmos que os gregos não aceitavam o conceito de criação que nós temos hoje. Para eles, tudo é eterno, inclusive a matéria. Criar, entre aspas, seria organizar o caos, transformando-o em cosmos. Como Anaximandro, então, portanto, explica o trânsito da substância primordial ao universo constituído. Vamos lá, presta atenção, Platão. Que desprendeu-se do ápeiron, uma massa capaz de produzir o quente e o frio. Então, não estavam no ápeiron. Estes não estavam no ápeiron. Em seguida, o quente transforma-se numa esfera de fogo que envolve o ar, que o rodeia como a cortiça à volta da árvore. Após essa fase, o círculo de fogo é despedaçado, transformando-se em anéis que darão origem aos diferentes astros. Quais astros? Estrelas, lua e sol. Esses anéis, os chamados astros, estão rodeados pelo ar, havendo orifícios pelos quais se avista o fogo interior, a luz dos astros. Quando esses orifícios estão bloqueados, parcial ou totalmente, dão-se as fases da lua e, então, portanto, os eclipses. A Terra está no centro e sua forma é um cilindro. Novidade! A Terra não está mais repousada em qualquer suporte nem mergulha suas raízes no fundo do abismo. Está imóvel porque equidistante de todos os outros astros. Ela não flutua sobre as águas, como pensava Tales. Na última aula o professor já falou sobre isso. Mas fica suspensa no vácuo a igual distância de todo o céu, que é múltiplo e arrasta os astros num movimento de rotação. Então, esquematizando, podemos apresentar a evolução do mundo de acordo com Anaximandro. Vai aparecer então aqui na tela, presta atenção. Então, no esquema de Anaximandro, existia o ápeiron, e aí logo na sequência desprende-se do ápeiron uma massa que produz quente e frio. E aí vem do quente e do frio vem o ar, que forma então, portanto, o anel de fogo. E aí, então, do ar vem os astros. Dos astros, nós temos aí a Terra, aliás. A Terra no centro, ela está rodeada, então, portanto, de ar e de astros. Essa é a visão, então, portanto, de Anaximandro. Pode não fazer muito sentido para você, mas naquela época é o que eles imaginavam, filosofavam, refletiam sobre qual era a origem de todas as coisas. Eu ainda prefiro Tales, porque ele nos hidrata. Bora! Plutarco diz que, presta atenção, que ele, Anaximandro, afirma que do eterno se separaram o calor e o frio e que uma esfera de fogo se espalhou em torno do ar que envolvia a terra como uma cortiça envolve a árvore. Depois a esfera partiu-se e separou-se em círculos, e assim se formaram o Sol, a Lua e os astros. Esse aqui é o pseudo-Plutarco, né? Stromata, de Borhem. Anaximandro preocupa-se também em estudar a origem e a evolução dos seres vivos, entre os quais o homem. Os seres vivos nasceram da lama. Olha que interessante. Os seres vivos nasceram da lama. E nos primeiros tempos da sua existência eram parecidos com os peixes. Os primeiros animais tinham o corpo coberto de escamas e pouco a pouco foram indo para a terra firme. Apontou a ideia da relação dos seres com o habitat e da evolução que estes seguiram. Para os biólogos de plantão, né? Essa gurizada nova que se acha assim, só porque está fazendo uma faculdade e pensa que sabem tudo.
Está aqui já Anaximandro já apontando os estudos de biologia. Os primeiros animais nasceram do úmido, circunvoltos por uma casca espinhosa. Com o progredir do tempo, subiram o seco e, rompendo-se a casca, mudaram de forma de vida. Aqui também a citação de Borneo. Há 3 fragmentos atribuídos a Anaximandro, que são considerados os primeiros documentos filosóficos. Escreveu em prosa, mas ainda está dominado pela poesia. Eis a tradução, também de Borneo. Todas as coisas se dissipam onde tiveram a sua gênese, origem, conforme a necessidade, pois pagam umas às outras o castigo, a expiação pela injustiça, conforme a determinação do corpo. O ilimitado é eterno, o ilimitado é imortal e ele é indissolúvel. Esses fragmentos revelam a preocupação de Anaximandro em apresentar um sistema, então, portanto, complexo de explicação do cosmos. Em Anaximandro, nota-se uma preocupação incipiente de construir um vocabulário próprio de reflexão filosófica com uma linguagem rigorosa. Por causa de sua importância, vamos analisar o primeiro desses fragmentos em detalhes. O Aperon. Então, portanto, o Aperon, aqui o professor então já com o texto do Sandrini está fazendo um resumo. O Aperon é a fonte da geração das coisas existentes. Ele é a arqué, isto é, o princípio, uma vez que dele vieram todas as coisas. Após a destruição do universo, outro viria sucessivamente e não ao mesmo tempo. Há uma visão circular, então, portanto, da história, uma vez que os mundos vão, então, portanto, se sucedendo. Há uma linguagem de tribunal, castigo, retribuição, injustiça, decreto. Qual a injustiça praticada pelas coisas existentes? Vamos refletir aqui. Qual a injustiça praticada pelas coisas existentes, já que tem essa linguagem tribunal? Ela não deve ser entendida em sentido ético, como nós pensamos, a questão da justiça no sentido ético, mas no sentido ontológico, que é o estudo ser. A falta praticada pelas coisas existentes é a sua própria existência. A injustiça é que, enquanto umas permanecem, outras deixam de existir. Por exemplo, o inverno e o verão. Se existe inverno, não há verão. Se há verão, não há inverno. E são práticas, no sentido ontológico, são injustiças. Elas não existem ao mesmo tempo. Quando um morre, o outro vive e vice-versa. Tudo que existe deve passar por um determinado processo. Esse é o decreto do tempo. Não há acaso. Parece que eu vejo o Marco Sandrini aqui falando, professor, vem à memória do professor um pouco de saudosismo. Foi um dos formadores do professor em memória. É o jeito dele de escrever e falar. Há uma norma universal, decreto do tempo, que ultrapassa aquelas existentes na sociedade humana. Tudo é regido por normas, pela necessidade e não pelo acaso. É o decreto do tempo. O tempo é algo que está no âmago do próprio Aperon, que regula e governa todas as coisas através de todos os tempos. Está aí. Então, portanto, uma aula simples, mas falando sobre Anaximandro e o decreto do tempo. Espero que você tenha gostado e entendido. E nós aprendemos muito com os filósofos pré-socráticos a entender como se dá a origem de todas as coisas e como também podemos nos situar nessa existência de todas as coisas. O professor Ivan nos agradece. Meu muito obrigado por você ter participado desta videoaula. Até mais e presta atenção, Platão.